fácil nós entendermos e algum aceitar a soberania de Deus com respeito à forma de Deus agir, às vezes, para com você mesmo. E tudo se torna mais difícil aceitar a soberania de Deus, a forma de Deus agir, quando você não conhece a palavra de Deus. Quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nós passamos a compreender mais e aceitar a forma de Deus agir. Então, quando nós não conhecemos a soberania de Deus, que os céus, Ele faz tudo como lhe agrada, como Ele quer, isso faz algumas pessoas a não aceitar, a questionar a forma que Deus pode agir para com você em determinada situação. Diante daquilo que eu ouvi e vi, logo após o resultado das eleições, eu procurei trazer um pouco à luz da palavra de Deus, para nós entendermos um pouco melhor sobre a soberania de Deus. Eu tenho dito aqui que na Bíblia não tem a palavra de Deus, não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Deus se revela a nós pela palavra. A palavra de Deus revela a Deus, revela a vontade de Deus. A palavra de Deus revela a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus é uma situação, é um ponto que gera dúvida na mente de muitos. E eu procurei trazer um pouco à luz da palavra de Deus, para que possa clarear um pouquinho mais a nossa mente, e que você possa ter mais paz no teu coração. E hoje muitos de nós vivemos muitos aflitos. Alguns carregam fardos. Fardo é quando nós estamos no mundo, na mão do diabo. Então hoje, por não conhecer a soberania de Deus, gera dúvida muitas vezes em nós, e muitos até se desviam do caminho de Deus. E domingo, após o resultado das eleições, uma pessoa de uma outra denominação religiosa me ligou, dizendo, ele me chama de Daniel, porque eu trabalhei muitos anos com ele, a vida toda, uns 35 anos com ele, eu trabalhei com ele. E ele tem essa liberdade de me chamar de Daniel. Eu falei, Daniel, eu estou confuso, meu coração está aflito. Eu falei, o que foi? Ele disse, olha, eu não estou entendendo. Nós oramos, nós jejuamos vários dias, estendemos a bandeira do Brasil dentro da igreja, e agora olha o resultado da urna, o outro candidato ganhou, nós oramos e jejuamos, e eu disse a ele, olha, dá uma impressão que o jejum e a oração perdeu a validade após o resultado da urna. Eu trabalhei muito nos encontros com Deus na área de libertação. E nós não íamos no encontro em jejum. Nós jejuávamos antes do jejum. E às vezes muitos acham, vamos lá que amanhã, vamos jejuar hoje, porque hoje nós vamos expulsar um demônio. Não é nada disso. Você precisa ter a vida de jejum e oração. E muitas vezes, quando você vai para uma guerra espiritual, você tem que estar bem fisicamente, emocionalmente bem alimentado. Porque você acha que jejuou ontem, o mês passado, isso já perdeu a validade quando você vai enfrentando. Não é isso. E eu conversando com esse rapaz, dá para entender que tudo se perdeu após o resultado da urna.
Eu votei no 22, mas eu não estou em luto. E eu creio que o Deus que eu sirvo ainda vai intervir. Amém. Se ele intervindo ou não, ele ainda continua sendo meu Deus. Amém. Eu creio. O que nós precisamos entender, eu expliquei para ele. Mas alguns publicaram, cristão. Mas se Deus permitiu, é porque é a vontade de Deus. Repita comigo. Deus é fiel na sua palavra. Deus não ia levar um candidato a vencer praticando a mentira e praticando fraude. Porque a Bíblia diz no Salmo 86:14 que o trono de Deus é formado, o fundamento do trono de Deus é formado por justiça, graça e verdade. Entenda algo, que Deus sempre anda na sua verdade. Deus não ia permitir que houvesse fraude, que houvesse roubo para ele colocar alguém. Porque nele não há mentira, nele não há fraude, ele anda na verdade. E se há verdade, se há uma desconfiança, cabe à autoridade representativa do Brasil, que as Forças Armadas, avaliar. Se as Forças Armadas dizerem não houve fraude, foi a vontade de Deus. Porque foi legal. Mas se houve fraude, é Deus agindo. É Deus intervindo. E o que acontece? Nunca esqueça. Deus muitas vezes não age. Primeiro, Deus muitas vezes não age. Mas Deus muitas vezes reage. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele me disse isso, eu lembrei do Salmo 115, versículo 3, que fala sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus é o seu poder, é o seu domínio sobre toda a criação. E Deus, na sua soberania, nada irá acontecer sem a sua permissão. Nada. E nada pode impedir os planos de Deus em sua soberania. Ele é soberano e acabou. O que nós precisamos aprender, igreja, quando você reconhece que Deus é soberano sobre a tua vida, esteja dando certo ou errado, você tem que crer que Deus está no controle. Glória a Deus. Porque é soberano. Mas essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. E quando nós não entendemos a soberania de Deus, você pode ficar confuso, como esse amigo ficou, esse meu amigo ficou. Você não pode ter uma vida espiritual confusa. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é sempre se autoexaminar. É por isso que na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, na ceia, diz: cada um examine a si mesmo. Se autoexaminar é a luz da palavra de Deus. Por que eu digo que você tem que sempre se autoexaminar? Para você não ter dúvida do que está acontecendo na sua vida, se é Deus ou se é o diabo. Porque quando você está na palavra, que é o esconderijo do Altíssimo, ele não pode te tocar. Glória a Deus. E quando você tem desobediência à palavra de Deus, você fica em dúvida, será que é Deus? O que vai te libertar de uma confusão espiritual é você sempre andar na palavra de Deus, porque você crê que não há brecha na tua vida, não há legalidade na tua vida, e Deus está no controle. Glória a Deus. Aleluia. Você sempre tem que se autoexaminar. Davi disse: Senhor, vê se há em mim alguma coisa ruim em mim. Quando você não entende a soberania de Deus, você acaba ficando confuso, como esse meu amigo ficou. Mas por que, Daniel? Nós oramos.
sua soberania, Ele pode agir de algumas maneiras que você não vai agir. Sabia disso? Deus, em sua soberania, Ele age de algumas maneiras que você não agiria. Deus, em sua soberania, Ele age de alguma maneira que você não vai entender o que Ele está fazendo. Deus vai agir de algumas maneiras com você que você não vai entender. A Bíblia diz lá em João, capítulo 13, versículo 7, que no momento da ceia do Senhor, Jesus disse a Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas você vai compreender depois. Você está entendendo? Às vezes você acha que está dando tudo errado, você não está entendendo nada, mas é nesse errado, que parece tudo errado, que Deus está trabalhando a teu favor para ter um nível maior. Amém. E você está questionando Deus, porque você não entende a soberania de Deus, não quer entender a soberania de Deus. Se renda a ela. Deus, aleluia. Se renda a Ele. E hoje tem alguém aqui nessa noite que não está entendendo, porque tem enfrentado, ou já enfrentou tanta situação esses dias. Tem pessoas que estão com sentimentos de aflição, de angústia, e não estou entendendo o que está acontecendo. Não quer entender. Se renda à soberania de Deus. Não quer entender. Entenda algo. Deus, em sua soberania, pode usar pessoas, pode usar coisas, circunstâncias no seu caminho, que aparentemente será uma perda, será um ataque contra a tua vida, contra o teu casamento. Aparentemente será um obstáculo, mas que na verdade Deus, em sua soberania, pode te levar, usar tudo isso para te levar a crescer, a te fortalecer a um nível maior de fé. Glória a Deus. Aleluia. Mas você sempre tem que se auto-examinar. Sempre se auto-examinar. Mas infelizmente, igreja, a falta de domínio próprio que alguns ainda não conseguem, às vezes segurar o quê? Ó, a boca. Não é dominar o próximo, hein? Não é dominar o próximo, é domínio próprio. Às vezes pela falta de domínio próprio. Não ter um controle sobre uma situação adversa que se levantou na tua casa, na tua vida, no teu casamento. E por não ter fé para viver e descansar, que a sua vida foi entregue na mão de Deus, que Ele é soberano, alguns tomam atitudes que colocam a perder ou atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Pela falta de domínio próprio, para não saber se controlar diante de uma situação, toma atitudes que colocam tudo a perder aquilo que Deus começou a fazer. Sabe por que reage assim? Porque acha que a forma que está acontecendo não é Deus. Porque Deus não agiria assim. Deus é amor. Ah, meu irmão. Deus para colocar uma casa, um casamento em ordem, ele faz qualquer coisa. Fique em paz. Ele é soberano. Não quer entender, Deus. Se renda a Ele. Está na tua mão a minha vida. Está na tua mão meus filhos. Está na minha mão o teu casamento. Porque tu és Deus. Eu não te entendo, mas eu me rendo à tua soberania. Glória a Deus. Aleluia. Deus não age como você age. Deus não pensa como você pensa. E tem alguém aqui nessa noite que tem passado na sua mente: mas porque eu tenho orado e não vejo resultado? Porque eu tenho orado e não estou ouvindo a resposta de Deus ao meu favor? Olha para o teu irmão com cara de profeta e diz: calma. Calma. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Glória a Deus. Deus está trabalhando naquele que você que trabalha. Deus está trabalhando naquele a quem você quer que trabalha. E Deus está trabalhando em você também. Amém. Glória a Porque Deus. diante da situação a gente se acha perfeito. E quando Deus trata, Ele trata de tudo, igreja.
Ele trata daquele de quem você reclama e ele trata de você que está reclamando. Porque na verdade nós é certo, nós é anjo, querubim, serafim, corpo de fogo, oh glória! É, igreja. Jesus disse: olha, você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave no teu. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, a tua vida não é mais tua. Você entregou para Ele. Não é verdade? Você entregou a tua vida a Ele e Ele te ama. Glória a Deus. Só que pelo fato de Deus te amar, Ele não vai fazer do jeito que você quer, na hora que você quer. Você ama o teu filho, ama? Mas o fato dele querer um sapato, agora não, ele não pode. Não, você não me ama. Amo sim. Não, mas você não me ama. Deus te ama. Glória a Deus. O problema é que ele não vai fazer como você quer e ele nem age como você age. E nesse momento você questiona a soberania de Deus. Se sua vida foi entregue a Deus, se sua vida está em ordem com Ele, creia que independente do que você está passando, o que vai cumprir a sua palavra é Romanos 8:28 que diz: sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente. Teu marido pode estar te ofendendo. Isso vai cooperar com Deus. Seu marido pode ter te traído. Fique em paz. Deus vai fazer que até isso vai cooperar para você. Porque Ele diz que todas as coisas cooperam conjuntamente. Glória a Deus. O problema é que você foca na coisa ruim. Quem já foi no teatro da orquestra? Estava o maestro sozinho, aquele monte de instrumento. Aí o cara ia lá no fundo com prato, um instrumento de cada jeito ali. O maestro faz tudo acontecer, tudo certo no final. É, não é verdade, amigo? No céu, há um maestro que está orquestrando a tua vida, ainda que tenha coisa errada. Creia que no final ele vai fazer tudo dar certo. Glória a Deus. Aleluia. É isso. Aleluia. Há um Aleluia. maestro no céu. Não importa se tem uma falha no teu marido, não importa se tem uma falha no teu filho, ele é maestro e no final Aleluia. todas as coisas vai cooperar para o teu bem. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe como lidar. Até as coisas ruins Ele usa para cooperar, meu irmão. Se a sua vida foi entregue ao Senhor, se sua vida está em ordem com Ele, creia nisso, moço. Independente do que você está passando, Romanos 8:28 vai se cumprir. Sabemos que todas as coisas cooperam para a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A única forma de você revelar o seu amor a Deus é obedecer a palavra. João 14:25 diz: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Glória a Deus. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Ei, glória a Deus. Por isso eu digo para você: não tenha medo de viver na palavra, não tenha medo, igreja. A Bíblia é a regra de fé, é ela que vai te dirigir. Ainda que possa estar tudo errado, ela vai se cumprir na palavra. Glória a Deus. Não tenha medo de viver. Sabe? O que o Espírito Santo está te dizendo? Se ele conjuntamente, pare de orar para um fato isolado. Pare de ficar olhando para um fato que está acontecendo na tua casa, no teu trabalho, talvez no teu patrão. Há um maestro regendo tudo que está ao redor, é conjuntamente. Ele opera conjuntamente para que tudo, ainda que tenha algo ruim nesse meio, Deus opera conjuntamente, fazendo que esse mal se torne bênção na tua vida. Ele trabalha conjuntamente. Eu já disse que isso em 3 domingos, igreja. Se eu fosse olhar
para o trabalho de macumba, que pensaria feito na porta, eu poderia ficar confuso, não é verdade? Deus viu o trabalho, mas o que ele fez? Usou a vizinha para ligar para ela. A ela me avisou. Eu vim aqui na porta da igreja e orei, e domingo a igreja orou. Você está entendendo? Porque Deus trabalha conjuntamente, e aquilo que era mal, Deus transforma em bênção, Deus transforma em fervor. Este pai vai buscar Deus. Pare de olhar só para isso que você está passando. Deus não fica olhando isso. Isso está sendo mal para você? Tá. Mas Deus vai desmanchar e vai quando bem, ele nem vai ver mal mais. Porque ele faz tudo, pode ter bem e mal. Até o mal ele vai cooperar com o teu bem. Amém. Glória a Deus. Pare de brigar. Tenha domínio próprio. Descansa. Deus é soberano. Ele sabe como agir. Para de estragar tudo. Para de colocar peso que Deus está fazendo. Você só está atrasando aquilo que você quer. Até quando você não entende. Creia que está acontecendo, faz parte do plano de Deus. Até aquilo que você não entende. E ainda que você acha que não foi Deus, mesmo assim Deus sabe utilizar aquilo para o bem. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 16, 12. Que Davi estava fugindo de Absalão, porque Absalão queria pegar o lugar de Davi e queria matar Davi. E em certo momento, quando Davi estava fugindo de seu filho, estava passando debaixo talvez de um lugar baixo, e em cima de um lugar estava um tal de Simei, da família de Saul. E ó, a pedrada de Davi, amaldiçoando Davi. Sabe, você é o responsável pela morte de Saul. Você é responsável pela morte dos filhos de Davi. Aí Zipa falou para Davi: Davi, quer que eu pegue uma espada e corte a cabeça desse cão aí? Davi disse: não reage assim. Não reage assim. Este mal que está vindo em mim vai se tornar em bem. Você está entendendo, igreja? Não reaja aquilo que você está vindo contra você. Porque tudo aquilo que está vindo contra você, Deus vai te transformar em bem para a tua vida. Amém. Tudo estava diverso para Davi. Eu não sei se hoje existe alguma situação adversa, ao contrário, que você tem passado, mas creia que Deus transforma a maldição em bênção, que Deus transforma a tristeza em alegria, que Deus transforma derrota em vitória. Creia nisso, Ele é soberano. Aleluia. Eu entreguei minha vida a Deus. É Ele que te guarda. Você é ovelha do rebanho dele. Aleluia. Mas não esqueça que Ele é soberano hoje. Ele é soberano. Não queira entender, não queira questionar e nem ficar pedindo explicações de como Deus tem agido na tua vida, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é oleiro e você não passa de um caco de barro. Para de questionar Deus. Se Deus não fazer, Ele vai ver que eu faço. Eu vou mandar na igreja. Não, o problema é teu. Deus e você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. É, Beto? É você que precisa ser. É você. Pare de questionar Deus. Tem alguém aqui que não está entendendo. Está vivendo um momento de confusão no seu interior. Está vivendo um momento de confusão que tirar o teu sono. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Descansa. Tua vida pertence a Deus. Sabe, igreja? Não queira entender. Não queira entender. Não queira questionar. Sabe por quê? Porque podemos ver na Bíblia aqui que a palavra de Deus revelada nos mostra que Deus age de várias maneiras. Deus não é um Deus que age de uma maneira só. Não questione a Deus. Porque o teu agir, a tua forma de pensar, nem sempre serve. E a Bíblia revela algumas maneiras de Deus agir. E quando você não conhece a Bíblia, não conhece algumas maneiras de Deus agir, você entra em confusão. Você entra em briga com
Deus. Porque você não entende a maneira de Deus agir. E a Bíblia revela algumas para nos trazer certa paz. Por exemplo, Deus não irá te dizer e nem vai te revelar tudo o que Ele pretende fazer na sua vida ou através de você. Deus não vai te revelar tudo o que Ele pretende fazer na tua vida e através de você. Em muitas situações, Deus ele vai te dar só um sinalzinho. Deus vai te dar uma ordem, ou até mesmo uma promessa. Mas Ele não vai te revelar a trajetória. Se Deus te revelar tudo que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, você não vai viver por fé, você vai viver por vista. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que Deus vai fazer por você, o que você vai enfrentar no caminho, Ele não vai te revelar. O que você precisa crer e confiar é na soberania daquele que te enviou, daquele que prometeu. E Deus não vai te revelar o que Ele vai fazer. Deus não revela, Ele dá um sinal para você ir. Deus manda você estudar, mas Ele não te fala o que vai acontecer no caminho. Porque se Ele te mostrar, você não vai. Deus disse a Jeremias, capítulo 1, Jeremias, eu te colocarei sobre o reino e sobre todas as nações. Eita, glória a Deus, Senhor, essa promessa, o Senhor vai me colocar sobre o reino e todas as nações. Hoje eu vá. Oh, glória a Deus, deixa a balabalaia. Mas no decorrer dos anos, Jeremias disse a Deus, Jeremias 27, Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. O Senhor foi mais forte que eu e prevaleceste contra mim. Ou seja, o Senhor me enganou. O Senhor me convenceu. Eu não pensava que era assim. Deus falou para Jeremias que ia usar, mas Deus não falou que Jeremias seria ameaçado, perseguido, jogado em cisterna e que um rei ia querer matar ele. Deus nunca falou para Jeremias que ele ia passar, porque senão ele não ia. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mandou Abraão ir, mas em nenhum momento Deus disse a Abraão que quando ele chegasse ia haver fome, etc. Deus não avisou a Abraão que um dia ele teria que sacrificar o Isaac. Que se Deus tivesse dito, ele poderia dizer, deixa eu me Sarai estéril mesmo. Eu não tenho coragem de fazer isso. Deus não vai te avisar o que vai acontecer no caminho, que senão você não vai. Agora, pare de querer desistir. Pare de querer abrir mão da tua esposa. Pare de querer abrir mão do teu marido. Para de colocar teu filho de lado, porque está acontecendo algo. Porque Deus, em sua soberania, Ele faz todas as coisas cooperar para o teu bem. Você precisa crer. Quando Deus chegou a Gideão para livrar dos midianistas, Gideão tinha mais de 20 mil homens com ele para lutar contra os midianistas. E quando Deus convenceu Gideão com mais de 21 homens, é como se Gideão dissesse, oh meu Deus, fique em paz, vai ser fácil, estou com 20 mil homens aqui. Mas Deus falou assim, não. Você não vai com 20 mil homens, você só vai com 300. Não é isso que aconteceu? Gideão tinha mais de 20 mil homens, mas disse, não, você só vai com 300. Se Deus tivesse dito a Gideão antes, olha, você não vai com 20 mil, não vou não. Mas eu vou minha cabeça em jogo. Deus não revela, gente. Deus ungiu Davi aos 16 anos, mas não disse que ele ia ser perseguido 15 anos por Saul antes de estar sentado no trono. Se Deus tivesse dito a Davi que Saul ia perseguir ele, querer matar ele, deixa eu aqui como pastor de ovelha. Deus não vai revelar o que vai acontecer no caminho da tua promessa, porque você não vai nem querer a tua promessa, porque você vai passar por prova, você vai passar por deserto, você vai passar por vale, você vai enfrentar tempestade, mas Ele sempre vai estar contigo. Porque muitas pessoas vivem esperando o agir de Deus na sua vida e não vê acontecer. Porque muitas pessoas vivem esperando o agir de
Deus na sua vida e não vê acontecer. Quem está esperando o agir de Deus aqui na sua vida? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está esperando o agir de Deus? Glória a Deus. Nem chicote aí. Se prepara. Não, glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Olha o teu milagre. Olha o teu sonho. Deus se manifesta muito mais no reagir dele do que no agir. Você está esperando Deus agir? Não. Deus, ele quer reagir em você. É por isso que muitos não veem o sonho, as promessas, as coisas não dão em casa. Eu creio que Deus vai agir. Os milagres de Deus são muito mais no seu reagir do que no seu agir. Glória a Deus. Verdade. É verdade. A Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus. Ação. E ele se chegará. Pedir. Ação. E dar-se-vos-á. Buscar-me-ei. Ação. E me encontrarei. Quando buscarem de todo o coração. Clame a mim e te responderei. Invoca-me e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Para de esperar o agir de Deus. Ele quer reagir ao atitude tua. Glória a Deus. Os milagres de Deus são muito mais no reagir do que no agir. Não adianta você se assentar na tua cadeira, no teu sofá e dizer: Deus vai agir. Os milagres de Deus são muito mais no reagir a uma atitude tua do que ele agir pela sua soberania. Chegai-vos, pois, a Deus. Aí ele vai se chegar a você. Pedir a Deus, aí ele vai te dar. Batei, e aí ele vai abrir. Buscar-me-ei, aí você vai encontrar. Clame a mim, aí eu vou te responder. Invoca, e eu te responderei. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus passou, o servo de Jericó estava aqui. E Jesus passou e não fez nada, igreja. O servo de Jericó agiu: Senhor, tenha misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue saiu lá do arraial das impuras, atravessou uma cidade e se assentou Jesus passar. Olha, ver Jesus passar. Jesus passou, fez alguma coisa? Não. Assim, tão somente eu tocar na hora dos seus versos, eu serei curado. Glória a Deus. Ela agiu. Jesus reagiu. Sentiu sair o poder. Quando você age, reage, Deus reage com o poder e o milagre acontece. Para de ficar sentado esperando Deus. Deus está falando para você agir. Provoca milagre para que ele se manifeste. Glória a Deus. Amém. Provoque, igreja. Você precisa provocar milagre. Quando Jesus desceu do monte, o leproso foi Senhor: se quiseres, pode me purificar. Cara, eu quero. Reagiu. Se Deus fosse fazer aqui, cada um aqui tem uma necessidade, igreja. Se Deus fosse agir conforme a sua necessidade, ninguém sairia daqui com problema. Deus está esperando o teu agir para que ele possa reagir, operando milagre. Saia dessa mordidão, saia dessa cadeira da tua casa, vem para a igreja, ora, jejua. Deus está esperando você agir para que ele reage, igreja. Amém. Sabe, igreja, Deus não vai mover a pedra sabendo que você pode mover a pedra. Está entendendo? Mas Deus irá ressuscitar esse Lázaro que você tanto quer, porque já fugiu do seu controle. Há uma pedra atrapalhando o teu Lázaro? Há uma pedra atrapalhando o teu casamento? Essa pedra é você que tem que remover. Agora o Lázaro do teu marido, o Lázaro do teu filho, deixa na mão de Deus. Porque ele opera. Se você ficar parado, esperando Deus fazer aquilo que você pode fazer, é o mesmo que você desprezar a capacidade que Deus te deu para
olhar aqui na Bíblia, ó, antes de Deus operar o milagre, pessoas tiveram que agir. Quem abriu o mar vermelho? Deus. A Bíblia diz que foi lá em 15:8, com o sopro de suas narinas. Mas antes de abrir o mar vermelho, o que teve que acontecer? Moisés bateu na água. Quem parou as águas do Jordão? O rio cheio. Foi Deus. Mas antes, os levitas tiveram que pisar na água, o rio andando. Quem derrubou a muralha de Jericó? Foi Deus. Mas antes tiveram que rodear. Deus nunca vai operar sozinho. Deus, Ele coloca você para participar do milagre. Mas antes do milagre, você vai ter que fazer algo. Não é Deus que faz. É a sua fé que tem que ser provada. Não é a fé de Deus. É você que precisa dele. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem que ser provada. Porque a fé sem obra é morta. Se você está esperando que algo aconteça na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, para com os seus filhos, saiba que o resultado sempre vai estar vinculado ao seu agir. Deus mais reage do que age na sua soberania. Ele provoca uma reação tua. Não é verdade? Se você acha que Jesus estava dormindo no mar, Jesus estava provocando o agir deles. Começa a provocar o teu milagre hoje. Provoca milagre. Provoca a reação de Deus. Provoca. Esse é um jeito de Deus agir. Esse é um dos métodos de Deus agir. Deus, em sua soberania, na sua forma de agir, pode usar pessoas, coisas que você não usaria para cumprir sua propósito. Na verdade, Deus usa pessoas, coisas que você não usaria, Ele usa. Ele usa. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 que Deus estava lá no deserto. Moisés estava no deserto, pastoreando ovelhas no seu sogro. Quem apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça? Deus. Deus disse: Moisés, vai a Faraó e diga para o meu povo sair de lá. Naqueles dias, se você estivesse ali, você chamaria Moisés para ser o jardineiro da sua casa? Deus usa coisas, Deus age de maneira que você não ia agir. Moisés ali era um assassino. Moisés era um fugitivo. Fugiu do Egito porque matou um egípcio. Ah, como eu detesto ouvir algumas publicações. Jamais um ex-presidiário vai governar o meu país. Não diga ex-presidiário. Se você quiser falar do cara, fala do cara. Mas quanto ex-presidiário vacilou e caiu numa cadeia? Quantos ex-presidiários já saíram, hoje são doutores, médicos, professores, até pastores, porque consertou a tua vida? Nunca usa ex-presidiário! Porque você está comparando aquele com outros que já teve uma mudança de vida. Quantos presidiários? Ex-presidiário. Deus usou Moisés, que havia acabado de matar um egípcio. A Bíblia diz em Atos capítulo 9 que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. E logo que Jesus teve um encontro com ele, Paulo se converteu. Se você vivesse no dia de Paulo, Danilo, ele se converteu. Você chamaria Paulo para pregar na sua igreja, levar ele na sua igreja para pregar no outro dia? Pastor Oswaldo, tem um rapaz aí chamado Saulo. Eu queria trazer ele para pregar aqui para o senhor, na igreja. Quem é esse Saulo? Ah, pastor Oswaldo, é aquele que ajudou a matar o Estevão a pedrada. Ah, pastor Oswaldo, Estevão é aquele que prendeu as mulheres, prendeu os homens. Imagina, pastor Danilo, imagina, vou pôr um ex-matador aqui na igreja. É verdade, né? Você colocaria Saulo após converter para pregar na igreja? Matou mulher, matou homem, mandou prender e apedrejou Estevão. Quando Saulo teve um encontro com Jesus, Jesus apareceu em visão ao tal de Ananias. E disse a Ananias: vai na rua direita na casa do tal de Judas, porque lá está Saulo. Senhor,
O senhor sabe o que esse homem fez esse dia? Perseguiu os crentes, mandou prender, matar? Ananias, não diga isso, porque esse Saulo será um instrumento, um vaso da minha mão, e ele verá o quanto deve sofrer por mim. Aí Deus pega aquele vasinho tudo quebrado, já fez tanta maldade. Por que isso? 1 Coríntios 1, 27 e 28. Porque Deus pegou as coisas loucas para confundir As sábias. Pegou as coisas fracas para confundir as fortes. Pegou os humildes, os desprezados, os que não são, para desfazer tudo que são, para que ninguém se vanglorie. Quando você diz que é, quando você diz que é um cara, Deus diz, você não é nada. Quando você diz que eu posso, Deus diz, você não pode nada, porque sem mim você não pode fazer nada. Verdade, meu Deus. Quando você acha que é um pregador, Deus diz, você não é nada, porque quem prega sou eu, o Espírito Santo. Verdade. Quando você acha que eu converti um monte de gente, converti